Bom, caríssimos e caríssimas, eu peço perdão, fui interrompido, né? Vocês ouviram aí no vídeo anterior, a campainha tocando e a gente não pode prever algum desavisado vindo na casa da gente. Vamos continuar então a nossa lição, que é o segundo tópico dessa primeira lição, né? O Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Olha que coisa interessante. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, um único Deus. Se você quiser um exemplo para clarear um pouco a ideia do seu aluno, eu gosto muito do exemplo do Sol. Pensa no Sol. O que é o Sol? É uma estrela gigante, um corpo celeste, né? Ali tem o corpo celeste, tem o brilho e tem o calor. São três situações distintas, concomitantes, ou seja, paralelas. O ser não é o brilho, nem o calor. O brilho não é o ser, nem o calor. O calor não é o ser, nem é o brilho. Nós poderíamos chamar o ser Pai, o brilho, Jesus Cristo, o calor, o Espírito Santo. São três situações distintas, um mesmo sol, um único sol. É bem interessante. Não estou dizendo que Deus é o sol, pelo amor de Deus, não faz isso não. Vamos ser sábios aqui, né? Vamos lá. Pericorese. Pericorese é um termo teológico desconhecido do meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá nas duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, em João, capítulo 17, verso 5. Em outro momento, ele diz a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha para você ver coisa interessante. João 14, 10. O Espírito está também nesta Trindade. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. Ele me glorificará, capítulo 16, verso 14. Houve época entre nós assembleianos que alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. Houve época não, até hoje eu vejo pessoas ainda nesse comportamento. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. João 16, 14. Ainda hoje, vai dizer o autor, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai também glorifica o Filho, João 17, 5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isto não existe na fé cristã. Cuidado aí, amados e amadas. Vamos trabalhar agora o efeito prático da pericorese. Deu para entender o outro tópico, né? O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus. O Espírito glorifica o Filho, o Pai glorifica o Filho. Ambos é Deus. São deuses não, tá? Não jamais use essa expressão. Ambos é Deus. A Trindade é Deus. É um triângulo de três pontas. Três lados ou três pontas, um único triângulo. O efeito prático da pericorese. Por que o autor está abordando essa prerrogativa? E eu, com certeza, essa aula deu bastante trabalho para você em sala, né? Porque são palavras como que eu posso dizer? São termos técnicos usados na faculdade de teologia que demanda tempo para explanar todas essas cositas, né? A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Filipenses 3:3. Da mesma maneira, quando damos glórias a Deus, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse capítulo 5, verso 6, 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, abre aspas, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, fecha aspas, está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer uma das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Glória ao Pai, amém. Glória ao Filho, amém. Glória ao Espírito Santo, amém. Tecnicamente falando, Jesus revela toda a Trindade, não só o Filho. Ele revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, toda vez que você diz glória a Jesus, você está glorificando a Trindade. Mas isso é assunto para outro momento, né? O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus. Como? Vamos explicar. Da mesma substância, da mesma glória e do mesmo poder. Vamos então entender esse negócio de consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, verso 26. O Filho é consubstancial com o Pai, João 10:30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8, 9. Jesus disse que o Pai vos trará outro Consolador, no verso 16. A palavra outro, em grego, empregado nessa passagem, significa ser também da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. É a mesma coisa de eu virar para você e falar assim, olha, eu vou enviar para você um outro professor, eu não vou poder ir. Evidentemente, é uma pessoa tão capacitada quanto eu. No mínimo, se percebe isso. Só para a gente começar a entender um pouco como que funciona esse outro aí, né? Um professor jamais enviaria alguém infinitamente ou descaradamente inferior a ele no sentido de qualidade de ensino para representá-lo, né? Imagina. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma glória, substância e poder. A síntese do tópico 2º, há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus, em que este é glorificado por aquele. Vamos ler o subsídio teológico colocado pelo autor e fazer, como a gente sempre tem feito, um breve comentário. Jesus reivindica a plena divindade para o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14,16. Ao chamar o Espírito Santo, Alon Paracleton, outro ajudador, do mesmo tipo que ele mesmo, Jesus afirmou que tudo quanto puder ser afirmado a seu respeito, ou seja, da sua natureza, pode ser dito a respeito do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E esse terceiro aqui é bem infeliz, irmãos, aqui comento eu. Porque terceira pessoa da Santíssima Trindade não é palavra usada pela teologia ocidental, mas pela teologia oriental. Né? Os irmãos ortodoxos é que gostam de usar essa expressão porque eles entendem que o Espírito Santo é inferior a Jesus e Jesus é inferior ao Pai. É uma doutrina chamada filioque, a posição do Filho na Trindade. O Filho é menor que o Pai, mas é maior que o Espírito Santo. Vê se você percebe, eles entendem isso, a subordinação na Trindade. Nós, cristãos ocidentais, e com a gente está toda a Igreja Católica, as igrejas reformadas e nós assembleianos, nós acreditamos que o Espírito não é inferior, nem Jesus é inferior, não tem nada de inferior. O Espírito é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e igualmente Deus. O Salmo 104, verso 30, por isso que eu estava dizendo que essa expressão terceira pessoa dessa antipessoalidade é uma expressão infeliz, porque ela subordinaliza, né, deixa subordinada a pessoa do Espírito Santo a outrem, e não é assim que acontece. Aqui ninguém é subordinado a ninguém do ponto de vista ser maior ou menor. O Salmo 104, verso 30, revela o Espírito Santo como Criador.
Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Paulo se refere a ele como Deus, Atos 5, 3, 4. O autor da Epístola aos Hebreus chama o Espírito eterno, em Hebreus 9, 14. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Eu não conheço esse texto, vou até fazer questão de adquirir para ficar mais perto, né? Parece ser um texto bem relevante para o autor, porque ele fica citando o tempo todo. Você vai ver isso também na lição 2. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Ou seja, ele não se prende ao tempo, mesmo, como nós já dissemos aqui anteriormente, ele conhecendo o tempo. Uma coisa é ele conhecer, mas ele não se prende porque ele é Deus, ele é eterno. E a eternidade é superior à perspectiva temporal. Vamos entender o Espírito Santo no mundo. A atuação do Espírito Santo é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1:2. Há uma concordância muito tranquila dentro da igreja que o Espírito sustenta a igreja, né? É mais do que isso, o Espírito sustenta todo o cosmos. Se o Espírito deixar de sustentar o cosmos, logo ele se transforma em caos novamente. É o Espírito que põe ordem. Vê se você percebe. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104:30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais, no dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção no cargo da empresa, entre outros. Sim, porque a Bíblia diz que é Deus que decide a sorte do homem. E a ciência é dom de Deus. Logo, é Deus que dá ciência para os homens. Ô irmãos, o Espírito Santo está mais real do que qualquer realidade que nós possamos afirmar no mundo físico. Muito mais real do que você está me vendo agora, muito mais real do que o que você vê agora. Tamanha é a atuação. É o milagre encontrando o mundo físico de forma diária e contínua. Glória ao Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória. No ato divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, 1 Pedro 1, 10 ao 12, e inspirou os profetas, 2 Pedro 1, 19 ao 21. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos, auxiliares de Moisés, lá em Números 11, 25. E dos demais heróis de Israel, como Otniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Juízes 6:34, 14:6, 1 Samuel 16:31. 16:13, perdão. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada logo no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12, verso 3, mas nós vamos ver isso melhorado ainda, o autor vai explanar mais ainda esse trecho na próxima lição, na lição 2, você vai ver que maravilha. Vamos ver o Espírito Santo na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o advento de Atos 2, 1 ao 8. Essa descida não foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Você vê que o nosso autor tem uma pegada dispensacionalista, né? Assim como toda a teologia assembleiana, ela é dispensacionalista. João 14,16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5,22, e das manifestações dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11.
a síntese desse tópico maravilhoso, terceiro, eu particularmente estou amando a lição, eu queria que você colocasse aqui embaixo o que você está gostando, o que você está vendo, o que você acha que está faltando. Vocês sabem que eu sou bem crítico, tem algumas pessoas até que não gostam muito de mim, que desistiram de se inscrever no meu canal, porque quando o negócio não está legal, meu filho, eu falo mesmo. Eu não tenho esse negócio de duas bocas não, irmão. Acho que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ser objetiva nas suas falas, objetivo, né? Objetiva e objetivo nas suas falas e pensamentos. Do ponto de vista que gostei, gostei, não gostei, não gostei. Não tem esse negócio de pensar uma coisa e falar outra, não. Síntese do tópico terceiro, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço no reino de Deus. Caríssimos e caríssimas, o autor nos coloca um subsídio teológico. Se vocês me dão a licença, vamos fazer uma leitura e breve comentário. Você tem a sua revista, pode me acompanhar aí, como nós já estamos fazendo desde o início. Eu prometi para vocês que nós não faríamos um texto pronto no teleprompter, né? Nós faríamos uma leitura e comentar a respeito do texto, porque para mim é um texto belíssimo. Eu dei uma folheada na lição e fiquei maravilhado. Na profecia de Joel, portanto, vemos uma expansão da atividade do Espírito Santo e não uma mudança de qualidade. Desde o Éden até hoje, Deus tem desejado a comunhão com a humanidade. Não tem fundamentado a ideia de que o Espírito Santo é inativo entre os leigos do Antigo Testamento. Não. A atividade do Espírito Santo na vida deles era um paralelo com seu envolvimento com a vida dos que ele tem trazido à salvação dentro da igreja. O Espírito Santo transforma o coração das pessoas e também as torna diferentes. Do sentido diferente, não uma coisa alienada, mas do tipo diferenciado. É essa a pegada dessa palavra diferente aqui dentro do contexto. Outro paralelo existe entre a vida do Espírito sobre o indivíduo, ou a vinda do Espírito sobre o indivíduo, revestindo de poder para o seu cargo ou ministério e a plenitude do Espírito Santo na igreja. Mesmo eu tendo estudado tanto quanto eu estudei, né, o bacharelado, pós e mestrado, por aí vai, eu só posso ministrar com tanta autoridade, com graça e poder, através da imediata inspiração do Espírito Santo. O professor de teologia verdadeiro sabe que nós não podemos ministrar como os outros professores ministram, o da matemática, o da biologia, o da medicina, não que eles sejam inferiores, mas aqui existe um diferencial de uma inspiração do Espírito Santo, né? Tanto que esse ensinar não é apenas um ato profissional em nós. Você que é professor, professora, você concorda comigo nesse aspecto, né? Não é um ato apenas profissional, é um chamado, é uma vocação, arde em nós. E é curioso porque nós sentimos a presença deste ser que nós ministramos sobre ele. É impossível um professor de medicina sentir a presença anatômica mesmo falando de anatomia. Não tem como, não faz sentido isso. E a matemática, os números, não tem como sentir a presença dos números, enfim. Mas nós sentimos a presença do Deus que nós ministramos, porque falar de Deus é evocação ao seu nome. Logo, ele está presente. Glória ao nome de Jesus, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo. Roger Stromstad demonstra que um dos propósitos da plenitude do Espírito Santo é equipar os crentes a cumprir o ministério profético de declarar a vontade e os propósitos de Deus e para a igreja e para o mundo. É possível que isso envolva um comportamento incomum, mesmo não sendo assim, perceber a plenitude do Espírito. É um pico de experiência emocional, física e religiosa. Olha que coisa interessante, irmãos. Perceber o Espírito Santo é um pico de experiência emocional, física e religiosa. Ou seja, não tem como você desvincular a emoção de sentir a presença do Senhor do ponto de vista religioso. Porque você não tem como abstrair a emoção da sua espiritualidade. Nós somos um ser completo, corpo, alma e espírito, ou pelo menos concomitantemente se concorda assim. E ambas essas dimensões do nosso ser não se combatem, pelo contrário, torna o nosso ser o que nós somos. Vê se você percebe.
Então tem que ter muito cuidado esse negócio de é meninice, é emoção. Muito cuidado. Né? Sentir a presença de Deus não interfere em poder não chorar. Imagina que absurdo. É muito lindo antigamente quando as pessoas costumavam carregar lenços para a igreja para chorar, né? Porque sentiam a presença de Deus. Outros pulam, outros começam a correr no meio da igreja, cada um expressa a sua emoção. Nós temos que entender em primeiro momento que o Espírito de Deus é espírito de liberdade. E desde que essa liberdade transpõe o ser humano do ponto de vista dos seus paradigmas, das suas amarras, não tem problema nenhum. Não fere em nenhum momento a Escritura. Isso é muito interessante. Eu nunca vi falar de escravos que estavam a vida toda amarrados e quando foram declarados livres, ficaram comportados. Eles queriam correr pelos campos. Bom, isso é assunto para mais de uma aula. Vamos continuar. Mesmo não sendo assim, receber a plenitude do Espírito é um pico de experiência emocional, física e religiosa, visando um propósito específico, evidentemente. Não se pode, no entanto, viver continuamente, dia após dia, nesse pináculo. Né? Imagina, você chega para comprar de pão de manhã falando em línguas. Não sei o que, eu quero 5 pãezinhos. Pelo amor de Deus, isso é fanatismo, né? A gente tem que ter uma dosagem das coisas. A presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento da salvação, visa manter-nos em equilíbrio dia após dia, mantendo o momento após momento, principalmente após a experiência da chegada do Espírito Santo com poder sobre nós. De novo, o autor faz menção à teologia sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. Vamos para a conclusão dessa belíssima primeira lição. A lição 2 já está pronta. Por favor, confere lá, tá? Veja lá, você vai gostar muito. Já no final deste vídeo, quando eu estiver despedindo, vou colocar aqui o link para vocês clicar. O YouTube já coloca também, né? Então, fica abençoado aí. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Sim, eu disse logo no início do primeiro vídeo, né? Nós pentecostais somos acusados de não sermos cristocêntricos, mas pneumatocêntricos. Sim e não. E depois a gente explica essas coisas, né? Esse sim e não. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Jesus Cristo. Queridos e queridos, se tem um pedido para fazer, são 2. Se inscreve no nosso canal e não esqueça de clicar no joinha para o YouTube tornar esse vídeo relevante. Assim você me ajuda a evangelizar e também se inscrever em nosso canal. E se puder, compartilha. O outro pedido, eu disse que eram 2, né? Mas parece que foram 5 pedidos. Não, um pedido só a respeito do nosso canal e agora o outro pedido a respeito da espiritualidade. Em nome de Jesus, nas suas orações, não se esqueça desse amado professor Daniel Ramos. Eu preciso muito da oração de vocês. Interceda ao Senhor para me dar graça, força, ânimo, coragem e essa alegria de sempre. Deus abençoe, viu? Porque uma coisa que a gente não pode perder é a nossa alegria, não é verdade? Deus abençoe, amada, amado, fica com Deus. Tomara que a sua aula seja uma bênção. Você vai ver.